A gente viu o Pedrinho um pouco mais solto. Por dentro, né? Não, mas... É lógico que tem uma série de coisas. É a mesma coisa, está remontando a equipe, né? E a cobrança ela é muito incisiva em cima do resultado direto. É lógico que a gente vai pegar. As últimas atuações não são as melhores. Mesmo quando ganhou do Palmeiras, né? Que sofreu pra caramba, teve muito menos finalizações. Mas acho que a tendência vai ser evoluir. Lógico, aquele primeiro tempo de ontem, na parte coletiva principalmente, e na parte individual foi muito abaixo daquilo que o time pode produzir. Meu mestre, você está falando e está correto isso, que colocar um volante, que fez isso quando entrou Wagner Love durante o primeiro tempo. O problema do Corinthians no primeiro tempo não era se tem um volante ou ter nenhum, ou ter dois ou três. Porque quando você ia com a bola, com posse de bola, ficava totalmente parado. Tinha 4 na linha defensiva, 2 laterais, 2 zagueiros, sem jogar, sem se movimentar. Ainda volante, ainda meia voltava para buscar a bola. E tinha 5 ou 6 jogadores o tempo todo buscar a bola no pé do zagueiro, não jogava. Não tinha nenhuma bola de profundidade, nenhuma aproveitou superação numérica, nenhuma vez criada. Praticamente... se defendia de que a ver se toca a bola para alguém dribla alguém, não acontecia nada, nulo, não tinha amplitude, nenhuma profundidade. Foi o Wagner, né? O Wagner tentou... No segundo tempo. Uma ou duas bolas. No segundo tempo o Wagner foi muito bem. No primeiro ainda deve ter aquecido bem, entrou rápido no jogo, ainda precisava aquecer, perdia uma bola, não sei o que, corria muito. Essa bola na trava tava Wagner Love 2-0, viu? Tava 2-0. 2-1 também. 2-1? 2-1. Porque tomou gol no primeiro. Não, teve outro lance que seria 3-0. Teve outra. Wagner Love chegava como volante. Corria onde quisesse. Poxa, totalmente na construção do jogo era nulo no primeiro. Mas o Corinthians tem essa dificuldade, não só desse jogo. Essa que é melhor. O Corinthians já vem em outros jogos com a dificuldade incrível de ter a bola. O posicionamento deles, não, o cara sozinho toca a bola pra quê? E eu falo, não é só o Corinthians também, não. O Corinthians é um dos times, proposta de jogo zero. Aí no segundo tempo melhorou um pouco. Mas mais não abafa, né? Nem abafa. Talvez até a necessidade. Melhorou em construção também. Já começou a soltar um pouco mais laterais, já ficou um pouco mais para cima, já não voltava o tanto, né? Já soltou um pouco para propor o jogo proposto aí. Já tinha, quando fazia passe, tinha... por que fez passe? Primeiro tempo por que fez esse passe? Porque vou ter que voltar. O cara veio buscar a bola marcado, vai ter que voltar para trás. E não andava. No segundo já tinha mais espaço, já era a distância um pouco mais proporcional para poder fazer os passes. Aí começou a fazer alguma coisa. Mas a Avenida também cansou, concordo com o Isaac. Já não tinha mais a bala emocional. Não tinha mais. Não tinha mais. A força que tinha de segurar a bola, de, como você falou, de tocar a bola, porque o time não dava chutão. A Avenida me surpreendeu, não dava chutão. Saía, tocava a bola, só que depois perdeu. Perdeu a força, perdeu as pernas. Quando você tem um jogador como o Wagner, que é um jogador mais da última parte do campo de definição, como um homem de criação, tem alguma coisa errada. O Wagner tem uma qualidade técnica de driblar e tal, mas uma coisa é você ter essa qualidade para você desmontar um sistema defensivo. A outra é um cara de organização, como por exemplo o Jadson. Né? Virada de jogo, aquela metida vertical para deixar o companheiro. Então, esse tipo de ajuste é que ele vai ter que encontrar. Primeiro tempo esquece, mas o segundo tempo eu já vi alguma coisa um pouco melhor do que... eu acho que a gente precisa fazer um elogio à postura do Fábio Carille ontem. Eu nunca tinha visto, a carreira dele está começando ainda, e começando de forma bombástica. Eu nunca tinha visto ele fazer as alterações por necessidade, evidentemente, mas a maneira como ele mandou o time pro ataque, olha as substituições que ele fez. Perdendo de 2-0, com 27 do primeiro tempo, ele tira o Ralf e coloca o Wagner Love. Que isso? Não é isso não, produção, são as substituições do Fábio Carille. Página 12, substituições. 27, saiu o Ralf, entrou o Wagner Love. Né? Aí aos 19 do segundo tempo, ele tirou o Cleison, um atacante, e colocou um outro atacante, o Sérgio Dias. Nenhum dos dois fez grande partida. O Cleison é uma aposta do Carille que ele o bom futebol que já mostrou com o técnico. E tirou
o Sornosa do meio campo aos 39 e colocou o Bozelli. Então olha só, se você for olhar a configuração dos campinhos, como o Corinthians começa e como ele termina, ele mexeu em peças e até na maneira como o time joga. Saiu jogando assim, ó, Cássio, Fagner, Henrique, Manuel e Avelar, Ralf, Júnior Urso, Sornosa, né, o Pedrinho, o Cleison e o Gustavo. E aí o time terminou dessa forma. Com o Pedrinho jogando mais de armador, o Ricardinho, inclusive, opinou, que estava na nossa transmissão, que o Pedrinho tinha que ser o armador do time, mais centralizado. Os campinhos não mostram exatamente a posição dos jogadores, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? O Pedrinho mais centralizado, armando o time, com os 2 centroavantes, 2 atacantes, Wagner Love e Sérgio Dias, e só o Júnior Urso ali no meio campo de marcação. Então o Corinthians foi muito para frente, e o Carille depois explicou que o adversário não oferecia risco, de fato não oferecia, então ele foi com tudo para cima. E acho que essas alterações foram fundamentais para a vitória. Fundamentais. Modificou, na verdade, tudo aquilo que ele estava necessitando, né? Que era um pouco mais de movimentação, de passe. Até mesmo porque o adversário já não estava mais com... Eu acho que o Avenida se assustou quando colocou 2-0 logo no início, né? Jamais eles poderiam esperar aquilo ali. É lógico que tem uma diferença técnica entre as duas equipes. Mas continuo afirmando, acho que o Corinthians vai evoluir, não vai ficar somente no que a gente viu até agora. Vai ter, eu acho que boas coisas ainda para ele fazer. E essa demonstração ontem, dessa mudança, até mesmo na sua filosofia, a necessidade obrigou, ótimo. Mas quando você, dentro da necessidade, você faz coisas que foram positivas e te deu o resultado, você atingiu o objetivo, você já começa a colocar isso também como alternativa de jogo. E coisas que a gente mais conhecido como eu, destaca como positiva. Vamos ver se o Pet concorda. Positivos na atuação do Corinthians ontem, pontos positivos. O Pedrinho, eu acho que tá nascendo aí uma nova discussão sobre o Pedrinho. Não é mais se ele começa jogando ou não, mas é aonde ele vai jogar nesse time. É mais se ele tem força para 90 minutos ou não. Essa foi a grande discussão. O Sornosa, olha, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que hoje é o titular e o Jadson vai ter que esperar um pouquinho, pelos elogios que o Carille tem feito a ele. Inclusive nas assistências de bola parada. O Love é um jogador assim, acima da média desse time de qualidade técnica. Você vê que ele trata a bola melhor do que os outros. Faz diferença o Wagner Love. O recomeço dele aqui é bem melhor do que o começo dele, da primeira passagem pelo Corinthians. E o Gustavo, que está vivendo um momento abençoado. Não só pelos gols, mas a assistência que ele dá para o Júnior Urso, que a gente vai ter que mostrar depois com muita calma, para a gente olhar para esse jogador com outro olhar em relação ao que tínhamos dele. Com relação aos pontos negativos do Corinthians, o time está super vulnerável. Está muito fácil fazer gol no Corinthians. E que é inclusive uma marca do trabalho do Carille, né? Times sólidos defensivamente. Mas esse time está muito vulnerável. Depois o Pet vai analisar esses gols que o Corinthians tem tomado. Mas esse é um gol sem querer. A defesa estava bem armada ali atrás. Você achou? O Grafite teve uma outra visão. A zaga, na minha opinião, está batendo muita cabeça. É normal, você tem um jogador que está chegando agora, né? Principalmente no meio, que é o caso do Manuel com o Henrique. Os reforços, a maior parte deles não vingou. E o Corinthians tem muito pouco jogador fazendo gol. Dos 14 gols que o Corinthians fez no ano, o Gustavo marcou 8. 2 Henrique, 2 Vilar. É muito pouco jogador marcando gol. Tá muito concentrado no Gustavo. Mas diria o Dadá, ruim é não fazer. Não, o problema não é dele, o problema é dos outros, né? Claro que ele tá resolvendo. Só Gustavo e zaga que faz gol. É isso, né? O problema não é dele, evidentemente, ele é a solução. Mas não dá para viver só de gol do Gustavo. O Sornosa não poderia jogar com o Jadson? Não, pode. É que o Carille deu uma declaração que ele achou o jeito de jogar, que é o 4-3-3, e que as peças vão brigar para se encaixar nesse esquema 4-3-3. Por isso que eu estou imaginando que nesse esquema, eu acho que o Jadson vai acabar disputando posição com o Sornosa. Eu só acho que o Sornosa é meio que um desperdício pela qualidade dele, de jogar muito pelo lado, correndo atrás de lateral. Também acho. Ele não é um jogador rápido, mas é um jogador que tem visão de jogo, tem um bom passe. A bola parada dele sempre foi, desde a época do Fluminense aqui, que acertava de um percentual muito grande de acerto.
conseguir encontrar um jeito para que ele possa, para que o Corinthians ganhe em criatividade com os dois em campo, eu acho que seria um ganho. Agora, nesse esquema 4-3-3, acho difícil os dois, né? Juntos, né? O esquema ontem foi o quê? Como foi o esquema? Me diga você. No final do jogo foi o quê? No final foi 4-2-4. Por isso eu estou dizendo, eu falei ontem, essa coisa de 4-3-3, 4-2-3-1, é ponto inicial, de formação inicial de começo do jogo, depois muda tudo. Claro. Tudo, a única coisa no futebol, fico falando isso, a única constante no futebol é que tudo muda o tempo todo. Ainda bem. Qual era a posição do não era Wagner xadrez. Love ontem? O que ele jogou ontem? Diferencial. Se você... Não, era Coringa. Coringa. Se você procurar a mapa de calor do Wagner Love ontem, o Wagner foi em praticamente todos os setores do campo, né? Isso que eu acho o maior problema do Corinthians. Que não tem padrão, não propõe o jogo, pelo menos o que estamos vendo agora. Que vai estar trabalhando isso, não sei, né? Eu só digo o que estou vendo. Totalmente mal posicionado no campo. Quantas vezes ontem Henrique conduz a bola em direção ao Manuel? Os zagueiros não têm que estar abertos? Chega 5 metros um do outro. Fagner ontem, muitas vezes parado. Bola tem que sair, bola com os zagueiros, ele parado. Bola está aqui do lado direito. Ele vai. Daqui a pouco, bola está do lado oposto do campo, com o Danilo Avelar tentando fazer jogada, embrulhado lá, abafando. Vira a bola, ele está no ataque. O que era para puxar quando tinha que saída da bola para dar a profundidade e amplitude, ele ficava parado. Quando a bola está do outro lado, tem que fechar o lateral do lado oposto, porque se perde bola, ele fica parado lá. Muito desorganizado, muito mal. Volta o Sornosa buscar a bola, Júnior buscar a bola, Pedrinho buscar a bola com 5 atrás. Driblou, perdeu, volta a buscar a bola no pé do Manuel. Com 5 jogadores atrás está Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Júnior e Pedrinho vem buscar a bola. E todo mundo aí, 10 jogadores disso. Para quê? Aí vai, conduz bola, em vez de alguém passa, de abrir, ele lança a bola perdida. Muitas vezes no primeiro tempo era horrível, por isso estou dizendo, essa coisa. Agora, segundo tempo melhorou um pouco, até essa saída dos bolas melhorou um pouco.